Olá, estou ao vivo. Vamos ver se hoje vai dar certo esse negócio de uma vez. Aqui. Oi, Gabi. Vamos lá, hein? Tainá. As duas lindas, maravilhosas. Cacheadas e com sorrisos gigantescos. Gente, vocês são muito lindas, sério. Deixa eu ver aqui. Chegar, a Ju entrou. Será que dessa vez vai dar tudo certo de primeira? Não tô nem criando expectativas mais aqui nesse ao vivo. Vamos ver, hein? Oi, Cami, oi, Ana. Tudo bem? Oi, Ju. Daí, deu certo. De primeira, não acredito. Você me escuta? Vocês Te me escutam? escuto. Tô emocionada com esse momento aqui, Te dando certo. escuto e tô te escutando bem. E você? Também, tá? Tá ótimo. Tá Um ruim com sucesso. fone? Não, tá Tá bom. Eu bom? não tô me ouvindo de volta. Isso é Ah, bom. Porque semana passada eu falava e eu me escutava, então foi assim, foi um processo para dar certo. você Mas essa semana tá achando. ótimo. Tá bom. Aí na foto tá ótimo. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem sim. Bah, e você? Tudo bem. Vamos conversar sobre essa saúde pélvica e da mulher. Você Vamos. mudou o nome ou existem os dois nomes, saúde da mulher e saúde pélvica? Como que é? Existem os dois nomes, né? Até porque, apesar de se chamar saúde da mulher, quem atua também na saúde do homem são os fisioterapeutas que se especializam nessa área. Então, como nós, né, trabalhávamos também com a saúde do homem, então eles mudaram para saúde, para parte pélvica, né? Mas pô, chamam nos dois mesmo. A minha especialização, ela chama-se saúde da mulher. Tá, entendi. Bom, deu certo, os testes Deu. começados. Então, olá, pessoas! Estamos aqui em mais uma live de Corpo Contente. Encerrando o mês, já foram um mês aí de projeto acontecendo. Hoje eu estou aqui com a Juliana Pariol, ela é minha parceira de PhysioWay, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os temas que foram mais pedidos, né? Eu coloquei lá um Sim. questionário e aí o pessoal escolheu saber mais sobre as dores persistentes, né? Que às vezes tem a ver com essa questão da saúde pélvica, dores persistentes na lombar e na região ali dos músculos do quadril. E o segundo assunto foi disparemia, que a gente vai falar o que, que é. Aí, em terceiro lugar, ficou a incontinência urinária. E em quarto lugar, a gestação pré e pós-parto. Acho que o pessoal não está muito animado para ter filho nessa quarentena. Então, Justo, né? não foi um assunto Não, tão tido assim, né? não. E aí, a gente conversou na nossa entrevista, que a gente lançou essa semana. Falamos sobre várias coisas e várias curiosidades, coisas super legais sobre essa área, né? Sim. E que é uma coisa que a gente convive, troca bastante com o método da PhysioWay, né? Que a gente acaba tendo vários profissionais, fisioterapeutas, que têm diversas especialidades, só que todo mundo pensa no movimento e pensa na autonomia do paciente. Isso é muito legal. Eu até vou conversar com a Ana também, que é nossa osteopata, Essa e que parceirona aí. a Ju troca bastante paciente com Sim. ela. Sou paciente quando dá, da Ana também. Então, isso é muito legal, juntar todas essas coisas, né? E falando dessas dores persistentes, um tópico que a gente tocou bem lá na nossa entrevista foi a questão do conhecimento, né? De entender a anatomia, entender como o corpo funciona para
então conseguir entender o que está acontecendo quando acontece alguma coisa diferente, né, Ju? Sim. E aí, vamos falar um pouquinho aí sobre essa anatomia específica da saúde da mulher, da saúde pélvica. Fala um pouco pra gente por que que a mulher é diferente, o que que a gente tem aí. É, a gente começa não só diferente, né, pela anatomia em si, mas também pela nossa fisiologia, né? Nós mulheres, a gente tem uma produção de hormônios que influencia também no nosso corpo, né? A gente conversou bastante de gestação, né, Bah? Então, não só na gestação, mas a mulher, ela vivencia ciclos, né? A gente tem ciclos. Nós começamos ali na infância, na fase da puberdade, já entrando com alguns hormônios que influenciam no nosso corpo. Período, né, menstrual também, a gente produz hormônios, tem oscilações de hormônios que influenciam, né, na musculatura. E também ali a hora que entra no climatério e menopausa, que também são quedas bruscas hormonais e que também vão gerar uma influência bem importante no nosso corpo. E aí que eu vejo, né, de maior importância não é só a anatomia, mas essa fisiologia em si, né? Que às vezes a gente esquece quando entra na fisioterapia ortopédica, a gente esquece um pouquinho de mensurar essas questões também. Então, essas respostas motoras, elas são diferentes nessas fases e nesses ciclos da mulher, né? Fora tudo que nem nós conversamos aí sobre gestação também, que todo esse hormônio, toda essa alteração do corpo feminino leva a alterações musculoesqueléticas também. Sim, tem as fases, né, em que a gente está mais disposta e Sim, tem a fase que a gente está mais predisposta a ter lesão, né? Tem isso sim, também nesse contexto, né, de pensar nessa questão hormonal. exato. Mas na parte mais assim, né, física, de pegar. A mulher tem útero, É, parte né, mas anatômica, a né? A gente tem. parte anatômica. Nós temos Mas a ovários, musculatura é parecida, né, Ju? sim, é bem parecida. Então a gente parece um triângulo, né? Se a gente tirar a pele, vai parecer um triângulo, os músculos ali que a gente chama de músculos do períneo. E o que vai diferenciar é a região externa, né? Que a mulher ela tem, o homem ela tem, né? A região do pênis e a mulher ali tem toda a parte vaginal, né? Na verdade a gente chama vagina, mas uretra também. Parte externa a gente chama de uretra. E nós colocamos até uma nomenclatura errada, né? Quando nós vamos falar sobre órgão sexual feminino, a gente usa o termo vagina, quando na verdade nós deveríamos falar sobre uretra. E aí a parte interna seria a vagina, fora o útero, os ovários, né? Os órgãos reprodutores femininos. Sim. E aí, vamos falar um pouquinho sobre o tema lá, o mais pedido, né? Que foi a questão das dores musculares persistentes, né? Sim. Principalmente ali, piriforme, lombar, essa região que o pessoal reclama bastante e reclamou bastante nessa quarentena. A gente viu bastante, né? Pelo menos a gente que é da área viu muito essa parte de core, de pilates, esse boom que teve há uns anos atrás, do core training, dos músculos Uhum. internos do abdômen e da lombar. Mas a gente sabe que existe aquele cilindro, né, Ju, da estabilidade do nosso tronco. Fala um pouquinho pra gente como que isso funciona e como que isso não funciona e às vezes causa umas dores. O importante quando a gente fala, né, nesse cilindro e as pessoas esquecem é entender como que ele funciona. Então, eu brinco, na parte de cima a gente tem a musculatura do diafragma, né, que ele é um músculo respiratório. Nós temos toda a parte anterior ali do abdômen, transverso do abdômen. A gente tem a parte ali de trás, os músculos das costas, né, vamos dizer assim, que fecha ali a parte de trás desse cilindro. E nós temos também os músculos, né, que fecham a parte de baixo, que são os músculos do assoalho pélvico, que são, assim, quase nunca lembrados aí pelo pessoal. A gente fala muito em core, eu vou trabalhar um treino, um exercício que visa aí o core.
Só que o core, ele é esse cilindro como um todo. Graças a Deus, hoje, né, as academias trabalham já um pouco mais a questão respiratória. Isso é bem legal, mas esquecem um pouquinho ali do assoalho pélvico. E aí nós, físio, especialistas nessa área, que atuamos nessa região. E vale lembrar, né, que diafragma e assoalho pélvico, eles trabalham em conjunto. Então, à medida que esse diafragma ele desce, ele joga, né, a musculatura do períneo lá para baixo. Se o diafragma sobe bastante, a tendência é esse assoalho pélvico subir. Então, se eu tenho, né, o que acontece? Pressão, né, aumento de pressão. Então, exercícios que a gente chama, né, hiperpressivos, onde eu faço isso daqui, né, essa força que a gente chama de valsalva, essa força para fazer um exercício, eu estou forçando e gerando sobrecarga nessa musculatura do assoalho pélvico. Né? Então, às vezes, um músculo um pouco mais enfraquecido, ele leva algumas alterações, né? E aí entra as incontinências urinárias também. Queda da bexiga. Isso. Aquela até, você falou da força, né, da Valsalva, até aquelas atletas, né, tem aquelas imagens famosas do levantamento de peso e o xixi escapando, é justamente uma pressão muito grande e uma falta ali dessa segurança embaixo, né, de ter o trabalho, essa força para sustentar toda essa pressão. Não, eu ia falar, ainda bem que você lembrou, né? Mas não só, né, diafragma, então aquela força hiperpressiva, mas abdômen extremamente fortalecido também. Então, aqueles abdômenes muito tenso, muito forte, com um períneo um pouco mais enfraquecido, também gera sobrecarga nessa região. Então, o ideal, quando a gente fala em core, é você trabalhar esse cilindro como um todo, né? Trabalhando os músculos na sua total integralidade. Então, diafragma, assoalho, ali parede de abdômen e também região ali das costas, de musculatura da lombar. Perguntaram aqui se isso também provoca dor lombar, né? Essa hiperpressão e essa fraqueza. Explica um pouquinho de como que isso faz a gente ter dor lombar. Quando a gente pensa em estabilidade da coluna como um todo, a gente entende um equilíbrio desse conjunto muscular, né? Desses grupos musculares. Então, eu preciso ter esse equilíbrio, né? Todos os músculos trabalhando de uma maneira igualitária. Se eu tenho um músculo trabalhando em excesso, geralmente eu tenho uma sobrecarga também para a região lombar. Porque imagine, eu preciso de um cilindro bem estruturado para manter uma postura. Se um deles, né, se torna um pouco mais fraco, alguém vai trabalhar em excesso. Geralmente quem trabalha em excesso é a lombar. Ou seja, se um desses grupos, né, um desses músculos não estão trabalhando de uma maneira eficiente, é sinal de que eu não vou ter uma boa estabilidade também ali do meu complexo ali de sustentação do meu tronco. E aí, consequentemente, dor também na região lombar. E aí pode até, né, ser uma das causas de repente, uma hérnia de disco, né? Porque aí esse desequilíbrio, essa lombar não vai conseguir fazer o que ela tem que fazer. Exato. Né? E aí essa posição não firme acaba gerando a compressão da vértebra e aquelas coisas que a gente conhece. Isso. E fala um pouquinho, Ju, de como que isso pode também, fala um pouquinho nesses desequilíbrios, né? Como que isso causa também dor no piriforme, essas coisas. Não é só pensando nesse desequilíbrio, né? Mas se a gente entender que esses músculos podem gerar também, por exemplo, aumento de tensão. Então, se eu tenho um períneo com um aumento de tensão ali na região, isso parece ser incomum, né? Mas não é, bastante comum. Então, tem muitas mulheres que têm um períneo extremamente tenso. Isso não quer dizer que ele é forte, ele é tenso. E essa tensão exacerbada forma pontos de tensão como se fosse aqui, aqueles pontinhos ali do ombro, né? Então tem aqueles pontinhos ali de tensão que às vezes se aperta, aquela dor ela é irradiada. No nosso corpo também pode acontecer, onde músculos, né, extremamente tensos, hipertônicos, que a gente chama,
formam esses pontos de tensão, às vezes esses pontos de tensão, eles estão em região de músculos do assoalho pélvico mais interno. E aí a dor, não necessariamente ela vai estar sempre ali no lugar do ponto de tensão, ela pode estar num lugar ali irradiado. E aí a gente trata como se fosse sempre uma síndrome do piriforme ou algo, né, de musculatura mais externa, quando na verdade pode ser pontos ali na região interna. Tem vários pontos ali que você apalpa na região vaginal mesmo, mais interno, que a dor irradiada, ela sobe para quadril, ela vai para lombar, ela vai na região ali, né, de músculos mais externos. Mas o ponto mesmo, o problema, ele não está ali só na região externa, ele está mais interna também. Por isso que a gente sempre, né, dentro da PhysioA, reforça a importância desse trabalho multidisciplinar. Porque eu estou tratando, né, musculaturas mais externas e não estou tendo resultado, nem aliviando as minhas dores. Opa, preciso me alertar. Será que não tem alguma coisa de músculos profundos ali gerando uma tensão, gerando dor irradiada? E aí vale a pena uma avaliação um pouquinho mais específica. É isso, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, que a dor muitas vezes não está no local da dor, né? Então, muitas vezes a dor nas costas, essa dor no quadril, né? Essa dor de piriforme, que é uma dor para caminhar, uma dor para ficar muito tempo sentada. Quando você não tem uma melhora, fazendo os tratamentos convencionais, você vai na físio, libera, faz aparelho, faz mobilização, isso não passa, muitas vezes tem que investigar um pouco mais. Sim. E às vezes a causa é outra. E Ju, me fala uma coisa, falando desse períneo aí mais tensionado, isso é um dos motivos que causa a disparemia? Fala um pouquinho sobre o que é a disparemia. Isso mesmo, a dispareunia, na verdade, ela é um aumento, né, de tensão ali dos músculos do assoalho pélvico, que causam dor, geralmente, durante uma penetração. Tem mulheres que têm esse períneo extremamente tenso, que às vezes não conseguem nem introdução do espéculo na hora de fazer, por exemplo, um exame ginecológico. Ou ele é tão tenso, que até dor para introdução de dedo já sente de uma maneira extremamente exacerbada. Que nada mais é, como eu expliquei, um músculo extremamente enrijecido, né? Que eu tento introduzir alguma coisa e aí a dor é tão forte que ela, ao invés, né, de gerar um relaxamento para conseguir introduzir, ela aumenta a tensão, ela aumenta o tônus. E aí isso faz com que cause uma dor bem exacerbada, bem importante. E é bem interessante essa questão da dispareunia, porque tem muitas mulheres que têm dificuldade com relação sexual, buscam ajuda médica, né? Ah, eu tenho dor, desconforto, e não sabem que existe um trabalho voltado para isso. Nós, na fisioterapia, nós trabalhamos também o relaxamento dessa musculatura, pensando aí, né, para atividade mesmo sexual, para melhorar a questão sexual mesmo, evitar de sentir tantas dores, amenizar os desconfortos, né? A gente tem várias ferramentas para isso. Uma bem conhecida aí pelo pessoal que tem são os dilatadores vaginais, que servem para ir aumentando, né, essa amplitude da musculatura, relaxamento da musculatura. E aí, consequentemente, a longo prazo, conseguir aí a atividade sexual, penetração em si. O que são esses dilatadores aí? São umas bolinhas que vão mudando de tamanho? O que é? Não, eles não são... Como é? Como lidar? Eles não são bolinhas, vamos pensar como se fossem tubinhos. Eles são uns tubinhos, então a gente começa com os tubinhos menores, bem pequenininhos, e aí você vai aumentando o diâmetro desse tubinho, até chegar numa fase onde, né, já tem um diâmetro suficiente para se ter uma atividade sexual sem dor. E vocês usam também eletro para relaxar essa musculatura? Usa liberação? Como que mais que usa? Que faz usa a liberação, assim. Muito bom você ter comentado isso, né? Assim como na musculatura externa, a liberação muscular ela também é importante. Então a gente tem alguns, né,
aparelhos para gerar esse relaxamento muscular. Eu uso muito um que é chamado Ciperidel, que a gente começa, né? Até ele tem uma questão da vibração ali na região externa, e depois a gente vai introduzindo esse aparelho, soltando essa musculatura mais profunda. Existem vários, né, dentro aí do mercado, existem vários tipos de liberadores musculares. Como se fosse o FOM, um rolo de liberação, a gente usa também para liberar musculatura interna também. Então, geralmente, a gente começa mais externo, até pensando em desensibilizar, e aí a gente até avalia essas respostas reflexas do toque com uma contração excessiva. Então, começo externo para depois ir de maneira mais interna. E outro recurso, né, que é o melhor de qualquer fisioterapeuta, que são as mãos, é a massagem perineal. Então, a gente trabalha também com a massagem perineal para melhorar aí a elasticidade da musculatura. Entendi. Fala um pouquinho, Ju, tem gente que não sabe, né? Você falou da sensibilização. Às vezes quando a gente tem muita tensão num lugar, ou um lugar que a gente não consegue encostar, tem medo, né? Porque aí você sabe que vai doer, então isso já gera um receio, né? Então, a gente precisa dessa questão aí de desensibilizar. Fala um Uhum. pouquinho. Como que é, o que a pessoa sente, o que a gente precisa fazer. É claro que tudo depende de como que é essa sensibilidade, né? É uma sensibilidade muito aumentada, então a gente não pode começar, por exemplo, com uma liberação com bolinhas. A gente faz liberação com bolinha também. Então, você pega uma bolinha de tênis e senta sobre ali a bolinha, né? Então, você pega imagina o cox saindo lá de trás e o osso púbico mais ou menos aqui na frente. Então, a gente posiciona essa bolinha e senta. Com roupa, tá? Senta ali em cima. Isso. E aí executa movimentos, né, pélvico para soltar ali também a musculatura, é uma maneira de sensibilizar. A gente pode usar também o disco, a gente tem aqueles discos, né, que tem os espetinhos. Você pode sentar ali no disco com os espetinhos, trabalhando essa desensibilização. E aí, se é algo extremamente, né, eu tenho muita sensibilidade ali na região, então a gente começa com equipamentos um pouco mais leves, né? Então, primeiro toque mais sutil, né? Às vezes eu preciso de algo com um pouquinho mais de pressão, para aí sim sensibilizando a região e aí passar para a região de aparelhos. E para essa parte mais invasiva, né? Para Digamos ir para assim. a parte mais invasiva. Eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu não gosto de começar direto com essa parte invasiva. Eu sempre começo desensibilizando um pouco mais a região, para a musculatura estar um pouco mais relaxada, e aí a hora que eu entrar com os aparelhos, não sentir dor nem desconforto, né? Então é exatamente isso que a gente faz. Sim, a ideia não pode assustar a paciente, né, Ju? Não. E isso é muito comum. Como que essas pacientes chegam para você, né? Como que eu sei, né? Uma coisa a gente tem que pensar que sentir dor é um alerta, não é normal, né? Relação sexual não é para sentir dor, Exato. menstruação não é para sentir dor, são processos naturais que não tem que doer. Então, se dói, você já tem que ligar um alerta. Mas geralmente, qual é o primeiro sinal que vem nas mulheres que elas vão te procurar? Você atende bastante gestante, né, e pós-parto, mas sem ser esse público. Qual é essa primeira queixa que as mulheres têm? É interessante porque é difícil, né? Demora muito, às vezes, para mulheres que têm a dispareunia, por exemplo, ter o conhecimento da fisiopélvica. Às vezes passam anos sofrendo com isso, né? Às vezes casam e separam porque têm dificuldade com o ato sexual. E aí, depois de muito tempo e relatando, às vezes, até para ginecologistas, acabam descobrindo que tem e eles acabam encaminhando. Agora, houve o boom do parto humanizado, né? E aí, depois desse boom do parto humanizado, é que muitas mulheres começaram a entender a importância desse trabalho perineal. E lá a gente vem trazendo informações, né? Desde a gestação. Qual é a importância do períneo? Ele não é um músculo só ali
né, para a hora do parto. Ele tem uma função, né, como a continência urinária, então ele precisa ter a continência, essa musculatura extremamente, né, funcional, vamos dizer assim. E aí, se porventura, num pós-parto, onde tem uma lesão ali dos músculos do períneo, seja pelo cortinho que é feito, né, que a gente chama de episiotomia, ou as fissuras que acontecem, que são pequenos cortinhos, que durante a passagem do bebê acaba acontecendo, como se fossem pequenos rasguinhos, né? Aí sim elas têm o conhecimento que vale a pena procurar um trabalho da fisioterapia. E o interessante episiotomia depois, principalmente mulheres, quando tendem a retornar à atividade sexual, sentem dor, porque imagina, houve um processo de cicatrização ali na região, né? Se eu tenho uma cicatriz bastante rígida, tensa, como é que vai ser depois para gerar uma atividade sexual ali? Vai ter dor no corte, né? Se esse ponto gerou uma hipercalcificação ali, eu vou ter pontos de fibrose também. Bem ali numa região bem de introdução mesmo, bem de início ali, né? Do canal ali vaginal. Então, a gente precisa fazer um trabalho para devolver elasticidade ali da região cicatricial, para sim evitar ou tirar as dores, né? Durante a relação sexual depois. Entendi. E Ju, uma queixa muito comum é depois de ter filhos, né, a mulher apresentar casos de incontinência urinária. Mas a gente estava falando ali, né, de ter uma musculatura de períneo muito tensa, mas pode acontecer, ela pode ser tensa e pode ser fraca e não fazer a sua Sim. função, né, como todos os músculos, tanto esse aqui, que ele pode ser tenso, mas não é porque ele é super forte, às vezes ele não tá funcionando muito bem. E Sim. ele pode ser, não, apenas não ser funcional, né? Pode ser que essa mulher não tenha nenhuma dor, mas ela não, nem consiga gerar essa contração. Explica um pouquinho para a gente desses processos da incontinência urinária. É muito legal isso que você falou, que de uns tempos para cá, né, vários estudos têm saído em relação à questão, né, de músculos do assoalho pélvico com incontinência urinária. E o que tem se observado não é só uma fraqueza muscular. Pelo contrário, houve um aumento do que a gente chama de hipertonia. Então, muitas mulheres tendo incontinência urinária, não só por uma fraqueza, mas por um tônus extremamente aumentado. Isso veio depois, né, daí da questão da mulher muito mais no mercado de trabalho, sofrendo, né, as maiores tensões emocionais. Com isso, trouxe também muito mais mulheres com períneo extremamente tensos, achando que é um períneo forte, e não é, tendo uma incontinência urinária não causada pela fraqueza, mas por um tônus extremamente enrijecido. E aí o trabalho não é de trabalho de ganho de força muscular, é o contrário. Nós vamos trabalhar o quê? O relaxamento dessa musculatura para que depois ela consiga, né, gerar uma contração e um relaxamento de uma maneira mais eficiente. É como no braço. Imagina lá um braço extremamente tenso, duro. Se ele está totalmente tenso, eu vou conseguir gerar, né, esse movimento total do braço e trazer ele para cá de novo? Não, não vou conseguir porque ele está segurando, ele está lá, rígido. E aí eu vou fazer um movimento extremamente encurtado. Isso quer dizer que ele é forte? Não. O períneo é a mesma coisa, só que o períneo ele tem aí a função de fazer com que eu segure a urina lá dentro, assim como sustentação dos órgãos pélvicos. Então, se eu não consigo gerar uma contração e um relaxamento eficiente, eu posso ter a incontinência urinária também causada por esse tônus aí mais exacerbado, mais aumentado. Isso pode ser de segurar muito o xixi. Estava até conversando com uma amiga que ela falou que teve um tempo que ela estava trabalhando muito e ela não tinha tempo para ir no banheiro. Então ela segurava muito o xixi e começou a ter a incontinência urinária. Fora a infecção urinária que também pode acontecer, né, Ju?
É, o segurar a urina demais, ela é bem interessante porque eu gero, né, as infecções de urina. E um dos sintomas que podem aparecer, às vezes, por conta da infecção de urina é a incontinência urinária. Mas aí não quer dizer que seja um músculo ou enfraquecido ou extremamente hipertônico. Pode ser só a incontinência causada aí pela infecção de urina. Entendi. Porque não é bom, né? Ficar Não, segurando, que não limpa, né? Digamos assim. não limpa. A mulher em si, né? A gente tem um canal da uretra muito curto. Então, o que que acontece? A região externa é muito próxima das regiões mais internas. O que que leva à infecção de urina? Ali naquela região, a gente segurando muito, as bactérias se proliferando, porque é um lugar quente, úmido, bem propício aí para as bactérias, e elas acabarem deslocando ali para a região da bexiga, causando a infecção urinária. Então, a ideia é que a gente consuma bastante água para fazer, né, aquela limpeza ali da região, e aí diminuir a proliferação dessas bactérias ali na região. Muito bem, muito bom. E uma coisa que eu lembrei aqui agora, Ju, lembrando desse do pós-parto, né? A gente estava conversando lá no começo. Peraí. A Tainá perguntou aqui se a hipertonia é identificada somente pela dor. Como que a gente identifica a hipertonia? Não, às vezes dificuldade mesmo na penetração, não necessariamente dor, mas tem dificuldade na penetração, ou quando vai fazer o exame ginecológico, na hora de introduzir o espéculo, tem muita dificuldade, o médico sente muita resistência, vai fazer o exame, né, do ultrassom transvaginal, tem muita dificuldade de introduzir, sente dor, sangra, às vezes pode ser um sinal de hipertonia. Tá. Então, a gente falou um pouquinho sobre a questão da dor na lombar e que a gente precisa ter esse cilindro firme, né? Essa questão toda forte. E aí, Sim. no pós-parto, eu lembrei de uma coisa aqui. No pós-parto, muitas vezes acontece aquela diástase abdominal, né? O Isso, que que é? Quando fica ali, o meinho do abdômen fica meio separado, né? Fica um espaço ali. isso. A gente estava conversando um pouquinho e você falou um pouquinho da ginástica hipopressiva. Fala um pouquinho dessas coisas pra gente. Vamos lá, diástase primeiro, né? Ela vai acontecer na gestação. Com o deslocamento do abdômen, os retos do abdômen, eles se afastam, né? E eles ficam ali afastados. Teoricamente, com o retorno, né? A hora que o bebê nasce, o corpo ele deveria voltar 100% e esse abdômen retornar, regredir. Mas muitas vezes não é o que acontece. Essa diástase, ela persiste, e aí, é claro, a gente tem o que a gente chama de diástase funcional, que é uma diástase que ela vai ficar lá um leve espaçamento, mas tudo bem. O meu músculo, ele tá segurando e fazendo o que ele deveria fazer, né? Que é a função de sustentar. A parede de abdômen, ela tá ali justamente para impedir de que os órgãos abdominais se desloquem para frente. Então, o que que acontece e por que que a fisioterapia ela tem um olhar para essa questão da diástase? Se eu tenho um músculo ali separado e eu faço qualquer movimento de aumentar a pressão, né, seja no abdômen ou o fato de eu estar deitada e levantar, eu estou gerando um esforço onde eu empurro esses órgãos internos ali da região do abdômen para fora. E o que que acontece, né, de eu ficar empurrando ali para fora com esse espaçamento? Eu causo o que a gente chama de hérnias. As hérnias umbilicais, as hérnias ali na região supraumbilical, geralmente são causadas por esse afastamento excessivo da parede do abdômen, que empurra ali, né, essa parte de órgão interno ali para fora e ele fica lá sendo estrangulado. Fica ali para fora. E muitas vezes as hérnias, né, elas doem bastante. Então, eu vou fazer um esforço, eu sinto dor ali na região do abdômen, muitas vezes eu passo a mão, não percebo. Mas se a gente faz um esforço como se fosse de levantar, você vê uma bolinha assim saindo pro lado de fora, parece às vezes até um formato meio triangular. E isso é uma hernia causada por esse afastamento excessivo da parede do abdômen. Agora você me perguntou do que é a ginástica, né, abdominal
Sim. Isso. Ela é uma técnica desenvolvida por um Marcel Calfrier, foi ele quem começou a estudar e trazer essa técnica, né, aí para os estudos científicos, onde ele usa, né, alguns movimentos posturais associados a padrões respiratórios para gerar uma ativação melhor dessa parede e, consequentemente, melhorar, né, essa diástase. Não necessariamente eu preciso fechar ela 100%, mas se essa musculatura ela está fazendo a função que é sustentar ali os órgãos ali na região que eles têm que estar, tá ótimo, é isso que eu quero. Então, eu uso esses movimentos posturais junto com a parede respiratória, né, descida do diafragma, trabalhando respiração, para gerar um acionamento melhor dessa musculatura. Mas lembrando que a ginástica abdominal hipopressiva, ela é uma ferramenta, né? Então a gente tem vários outros recursos também. Eu posso ter eletroestimulação associada a alguns movimentos de ativação mesmo da parede do abdômen. Lembrando que a gente deve, né, sempre trabalhar de um exercício muito mais simples, então a gente começa ainda deitado, buscando o acionamento, sem precisar tanto ainda da corrente elétrica. Se eu vejo que não está acionando, eu entro, né, com essa corrente elétrica para depois entrar com esses exercícios. Mas uma coisa assim que serve de alerta para todo mundo, antes de iniciar os exercícios hipopressivos, a gente faz testes onde eu vejo, né, se a pessoa aumenta ou não a pressão arterial ali. E o que acontece, porque isso é importante? Como eu faço exercícios respiratórios, eu aumento, né, o nosso centro respiratório, sinto tontura, náusea, enjoo, e isso faz com que minha pressão arterial suba lá em cima. Por isso, não deve pegar exercícios na internet, que a gente sabe que tem, né, no YouTube tem muito exercício já hipopressivo, e o pessoal tem feito de uma maneira bem assim, né? Todo mundo que teve filho, vamos fazer esse daí para o abdômen voltar e barriga sarada e chapada novamente. Mas muito cuidado, porque eles aumentam bem. Então, antes da gente aplicar essa técnica, a gente faz esses testes para ver se a pessoa consegue e o corpo não vai sofrer essa alteração da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial também, para aí depois começar a fazer os exercícios. Muito importante, né? O pessoal adora um exercício. Adora, de Adora Google, do YouTube. o do É, Google bomba. A Benícia que está perguntando se em quanto tempo que a gente considera funcional o retorno da parede abdominal? Quanto tempo mais ou menos, né? Acho que depois da gestação. Qual é o tempo para a gente saber se voltou ao normal ou não, se procura ajuda? tá. A fisiologia mesmo, ele fala de um retorno de 100% do corpo, né, em um ano pós-parto. Então, se você for considerar aí um ano, é bem importante, né? Lembrando que depois de 60 dias, às vezes, os médicos já liberam para uma atividade física. E aí eu não tenho um corpo que regrediu 100%, eu não tenho um corpo que está fisiologicamente preparado muitas vezes para uma atividade física bem intensa, ou mesmo simples, de abdominais convencionais. Então, se você for pensar aí numa fisiologia de um ano, é um tempo bem importante. Mas o que é interessante é, se eu tenho a diástase ou o afastamento. Aliás, se eu gestei, o ideal é que pós-parto a gente já entre com o exercício buscando a ativação desse músculo. Porque ele ficou muito tempo sendo distendido, ou seja, quase 9 meses, né? Aliás, às vezes até mais. 9 meses ali sendo distendido, onde aquela musculatura ela já não está mais acionando. Então, o ideal é que quem faz, né, acompanhamento com fisioterapia, a gente já entra com o acionamento da parede de abdômen durante a gestação, para que no pós-parto esse músculo não esteja tão hipoativo, né? Ou seja, que ele esteja entrando e fazendo um pouco mais da função dele, para daqui a um ano esse músculo estar 100% funcional, fazendo o que ele deveria fazer, que é de sustentar ali a parede para não deslocar tão para frente os órgãos pélvicos. Legal. E mesmo para quem não teve filho, né? Pensei aqui agora que a questão de
fazer exercícios de abdominal, essas coisas precisam de uma certa consciência, Sim, né? Não é levantamento de cabeça, aquela história. A gente tem que sim, pensar muito na respiração, na ativação da musculatura profunda, né, do abdômen, não só ali a parte externa, a parte que a gente vê sim, funcionando, né? E muito legal. Você falou que são exercícios respiratórios também, né? Essa questão da hipopressiva, mas a respiração tá em tudo, tá em né? A gente tudo. respira o É, tempo todo, mas muitas vezes a gente não tem essa consciência, né, da respiração e do como é importante. sim, Você, a gente vê, né, na fisioterapia ortopédica que alguns casos de dor lombar são também relacionados com uma tensão do diafragma, né? Você vê sim. muito isso nas suas pacientes, essa questão do diafragma também às vezes tenso, que a pessoa não consegue respirar direito. Quase sempre. Quase sempre. É, eu gosto muito de trabalhar essa parte, né? Eu estudei muito essa parte de fisioterapia respiratória, quais são os músculos que entram, que não entram, né? Mas se for pensar muitas vezes, até uma tensão excessiva de trapézio, vale a pena você avaliar diafragma. Por quê? Imagina que eu tenho fáscias ali na minha região, toda aqui, peitoral, trabalhando em conjunto. Para que eu tenha, né, um diafragma trabalhando efetivo, ou seja, fazendo, né, a excursão inteira dele para cima e para baixo, o diafragma ele trabalha ali em formato de alça de balde, né? Eu preciso também de uma caixa torácica abrindo e fechando de uma maneira efetiva. Então, eu tenho lá um diafragma fazendo isso, com um gradil costal fazendo isso daqui, né? Se eu tenho muitas vezes uma tensão, né, em região superior, eu vou ter isso aqui tracionado. Se eu tenho isso aqui tracionado, será que essa excursão da minha caixa torácica ela vai acontecer 100%? Ou essa tensão está impedindo de que faça esse movimento, né? De abrir e fechar a grade costal. Geralmente ele impede, né? Ele não faz total excursão. E aí eu vou lá, testo o diafragma, pode ter certeza que ele está tenso. E aí o certo é, para que eu consiga executar um movimento, né, amplo desse padrão respiratório, é que eu tenha um diafragma também ali solto, para que ele consiga fazer a total excursão dele. E aí começa as viagens da avaliação clínica Clínica funcional. funcional, de Way. Sim, Às vezes a pessoa tem o quê? Uma dor no ombro, né? E vai ver, precisa respirar, ela não respira. E aí exato. veio até aqui algumas questões que são bem comuns, né? Tipo a capsulite adesiva, que aí já entra um monte de coisa, entra o estresse, e aí quando você está estressado, você não vai respirar direito, e aí aquela bola de neve que a gente Exato. conhece, né, Ju? Exato. E aí é o que eu falo. Diafragma faz parte do core. Se ele está tenso, provavelmente alguém está trabalhando ali menos e ele está trabalhando em excesso. Como é que vai estar ali meu padrão postural? Também vai estar alterado. E aí uma coisa começa a desencadear a outra, né? E as dores começam a aparecer em tudo quanto é canto do corpo. E aí o corpo contente é pensar nisso, né? Sim, Pensar no corpo como um todo, no ser como um sim, todo. Não é só o físico, e o físico não é só o local, né? Já falei, vou repetir isso e a gente vai repetir sempre. Que às vezes a gente olha muito num ponto, é aqui que tá doendo, vamos resolver aqui, aqui. Aí você vai lá na físio, a físio vai mexer no seu pé, vai olhar, essa menina é louca. Mas não, a gente está tudo ligado. Da mesma é forma isso que aí. essa mesma dor aqui pode ser por um estresse que você passou, pode ser por um trauma, pode ser por uma crença, que aí a minha amiga do Theta Healing vai precisar te ajudar também, É isso né? mesmo. Então a gente tem que começar a nos olhar também como esse ser complexo, né? Não é ficar arrumando caraminholas na cabeça, mas procurar profissionais que vão conseguir te ajudar, né? Lógico, você Sim, torceu o pé,
vai no ortopedista, né? Machucou alguma coisa, vai ter alguma coisa ali física e localizada, isso acontece. Sim, Mas quando a gente tem dores mais crônicas, né, questões que vêm de muito tempo, é interessante olhar para ampliar um pouco a nossa visão, né? E acho que essas questões do feminino, por muito tempo a gente não olhou para elas, né? A mulher nunca foi tão observada com a atenção necessária. Então é muito importante contar para todo mundo, contem para suas amigas, para suas sim, mulheres que existe essa saúde da mulher específica e que existem sim. profissionais que vão conseguir trazer uma qualidade de vida absurda, né, Ju? Você pode falar aí com certeza suas experiências. Tem alguma história boa para contar, assim, tipo o relato dessas pacientes que melhoraram muito e que muda a vida, né? Muda bastante, né? Primeiro que, assim, os casos eu acho que mais complexos, não só acho que a dispareunia, né? Porque mexe um pouquinho com a questão de qualidade de vida, de ego, se sentir muitas vezes, né? Até mulher, porque, pô, eu não consigo ter o ato sexual, eu quero engravidar e não consigo, e aquilo desencadeia uma série de outras coisas emocionais. A incontinência urinária é algo que mexe bastante com a questão de até convívio social, porque se eu tenho perda de urina em grande quantidade, eu não quero sair de casa, né? Se eu vou para algum lugar, eu preciso ter a certeza que tem um banheiro para que eu possa, às vezes, trocar, né, os protetores da calcinha. E aí, imagina, eu calculo que eu vou demorar 1 hora. Acima disso, se eu demorar para chegar, eu vou perder todo o conteúdo da bexiga e molhar a roupa como um todo. Então, isso mexe com questões muito mais profundas, né? Como eu falei, de questões até de convívio mesmo social. Então, as pessoas que têm incontinência urinária começam, às vezes, a deixar de sair, né? Começa lá, em pequena quantidade, para a prática esportiva. E numa quantidade um pouquinho maior, para de sair de casa, né? E aí mexe com questões um pouco mais amplas. Por isso que às vezes, né, em casos muito sérios, muito grandes, eu até recomendo um trabalho multiprofissional. Sim, é muito. Esse apoio multiprofissional é muito importante, né? Sim. A me fez uma pergunta aqui, muito pergunta filosófica do dia. Tá, com a A pergunta. Michelle perguntou se a gente acha que o feminino masculino tem relação com a postura patriarcal que a nossa sociedade foi fundada. Com certeza, né? Porque os homens são importantes, as mulheres fazem filhos e fazem comida, né? Não importa se rasgou ali, ela não consegue segurar o xixi, não Sim, importa se dói quando ela está fazendo a relação sexual, porque o importante é o prazer do homem, né? O prazer da mulher agora que está começando a ser olhado, né? Quantas sim, mulheres passam a vida toda tendo uma relação sexual dolorosa, né? E muitas vezes elas acham que o problema é a relação com o homem. E às vezes elas não têm uma relação ou começam às vezes a procurar uma relação com mulher, uma relação diferente pela dor. Ela pode querer se relacionar com uma mulher, mas não por isso, né? Não sim. porque dói, porque ela escolheu. Então eu acho que isso com certeza, com certeza. E acho que a gente está aqui para isso, para mostrar que a mulher é muito importante, né? É, Tanto o corpo do homem, e, enfim, e é fala. interessante, né, Bá, porque até mesmo essa integração de áreas, né, ela é nova, né, vamos dizer, ela é razoavelmente nova, porque a mulher, ela tá no esporte, por exemplo, há muito tempo, mas quando falava da importância de, em casos de mulheres, a gente também olhava para esse lado, né, não se olhava também. Não era trabalhado. No nosso vídeo, né, a gente entrou ainda em questões muito mais complexas, de onde eu começo a trabalhar questões de sexualidade, quando que devem ser introduzidas, né? E nós comentamos sobre isso também. Então, a nossa geração, acho que é uma geração que já veio quebrando um pouco mais esse tabu,
E as gerações dos nossos filhos, por exemplo, e rezo para que isso aconteça, que esses tabus já venham sendo aí cada vez mais quebrados, né? E é isso. Desde ali da infância, vindo trabalhando isso, quebrando esses tabus, para que quando chega na fase, na sua total trabalho de sexualidade, a mulher já sabe o que quer, o que gosta. Assim também serve para o homem, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que não é, o que é funcional, o que é disfuncional. E assim trazendo cada vez mais um corpo aí, que nem você coloca, né? Um corpo contente, um corpo saudável. Sim, com certeza, Ju. Quem não viu a nossa entrevista, vá lá ver, que a gente falou um pouquinho dessa parte da infância, né? Porque é muito pobre a educação sexual e não se falando de sexo, se falando de corpo humano, Sim. né? Eu penso muito que as pessoas, elas não sabem nem lidar com uma dor muscular externa. As pessoas não conhecem o próprio corpo, né? Então, imagina conhecer as partes sexuais, né? Que tem Sim. tantos tabus de inúmeras partes, assim, né? Da nossa sociedade. Então, é ensinar, é mostrar o bonequinho que a menina é assim, o menino é assado, né? Aqui é isso, aqui é aquilo, é o que a gente conversou da anatomia, saber como funciona, saber o que é Exato. normal, o que não é normal. E assim a gente vai construir um mundo melhor Sim, com a educação, né? E a Mi sim. perguntou isso a minha professora, e eu acho que os professores fazem, né, diariamente ali a luta de ensinar essas crianças, mas precisa de mais, né? Precisa de mais incentivo, precisam ter outros tipos de conhecimento na escola, né? Desde a Sim. escola. É, e que hoje é passada de uma maneira bastante errada, né? E uma coisa bem interessante, tem uma psicóloga que eu gosto bastante de acompanhar, ela trabalha bem essa questão e ela mostra, né, como que gerações, né, da nossa para trás aprendiam questões sobre sexualidade da maneira mais pobre, mais errada que deveria ser, que é através de revista, de vídeos de pornografia, né? E a gente sabe que não é bem isso, né? Onde é tudo muito fantasioso e se você não chega naquele nível, ponto, você não é boa nisso, né? Ou o cara não é bom nisso. E é conhecimento, né? Você saber como que é a fisiologia, como é a resposta sexual, como funciona todo o processo, consequentemente, você pode gerar uma satisfação muito maior em relação àquele processo, né? Porque você se entendeu, você conhece o seu corpo, você sabe o que está dentro de um padrão normal, né? Que a gente fala que para nós não é normal, ele sim é funcional, né? E aí sim você chegar à conclusão e trabalhar mais à frente essas respostas aí mais positivas, mas as nossas gerações não tiveram ensinamentos assim na escola de uma maneira efetiva, né? O que a gente conheceu na escola? Doença. Doença. E no máximo Exato. falava-se sobre a camisinha masculina, a malemar feminina, né? E alguns anticoncepcionais. Era isso que era abordado na nossa geração. Mas vai Exato, mudar. vai mudar, está mudando. A Sim, masculina, os meninos ganhavam, eu lembro que aí a feminina, tipo, passava uma, assim, para olhar, né? Aquela sim, coisa bem terrível, aquele conceito de saúde é não ter doença, enfim. Estamos sim, mudando, estamos quebrando esses padrões aí sim. antigos, vamos levar conhecimento. É isso, né? Isso mesmo. A Clarice está falando que conhecimento é tudo, e realmente. Conhecimento liberta e vamos aí divulgar todas essas áreas maravilhosas. Ju, muito obrigada por topar Imagina. essa live, pessoal que acompanhou aí, muito obrigado pela presença. Acompanhem nosso canal no YouTube, se inscrevam lá para ajudar o Corpo Contente, acompanhem aqui pelo Instagram. E é isso, Ju. Manda um beijo aí pro pessoal. Obrigado você, né, Bá, pelo convite, por ter me incentivado. Obrigado pela parceria aí de sempre, não só na PhysioWay, né?
Mas agora em outros locais também, né, Bal? Obrigado. E obrigado para todos, né, que estiveram aí conosco nesse bate-papo, que eu julgo extremamente importante, né? Questões de sexualidade, cuidados com o corpo, abordamos bastante questões aí. Obrigada a todos por estarem presentes conosco. Isso aí. Beijo, pessoal. Vai ficar Beijão. gravado aqui, depois estará lá no YouTube. Valeu. Obrigadão. Beijo, Val. Tchau, tchau. Tchau.